Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 19 de maio. Dia seguinte ao empate por 0-0 entre Flamengo e Botafogo no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um clássico que foi bastante disputado, muito brigado, mas em termos de inspiração deixou a desejar. O Botafogo tinha o seu plano de jogo, que foi bem executado. Defensivamente falando, nos comportamos muito bem, mas ofensivamente acabamos não conseguindo aproveitar os espaços que apareceram na defesa rubro-negra. Eu quero comentar aqui o que foi a performance do Botafogo, fazer os principais destaques, mas tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, um ótimo dia para você, que você tenha uma segunda-feira muito positiva. Eu peço por gentileza de saída que você deixe o seu like, isso é super importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, porque o YouTube distribui melhor o conteúdo, por consequência, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a bater a meta dos 60 mil inscritos, que vai ser uma marca super importante para a história do canal. Sempre destacando que, como hoje é segunda, são 3 conteúdos publicados. Tem esse vídeo, tem a live da hora do almoço, onde a gente vai fazer uma análise ali dessa 9ª rodada do Brasileirão, projetando também os duelos futuros. E depois, o Radar Alvinegro, segunda edição, mais para o fim da tarde, começo da noite. Beleza? Muito Botafogo por aqui para vocês. Dito isso, vamos em frente. Eu queria começar a análise desse confronto sob a seguinte perspectiva. Na ótica do torcedor, que já criou um ranço com o Renato Paiva, que quer a saída do Renato Paiva, que tem até uma certa implicância com qualquer escolha, decisão que o treinador acabe tomando, o Botafogo só não venceu o clássico porque o Paiva foi covarde e faltou ambição. Eu discordo. Eu discordo que o Paiva tenha sido covarde. E eu vou falar o porquê. O plano de jogo do nosso treinador, considerando uma partida fora de casa, com desfalques, o time do Botafogo com seu setor ofensivo fragilizado, sem Matheus Martins, sem Savarino, sem Arthur agora, né? Infelizmente. Tomara que não seja nada demais, que toda essa galera esteja disponível para a Laú, né? O jogo da Libertadores mega decisivo. Mas na ausência de peças importantes, e inclusive do ponto de vista físico, porque tinha lá na relação o Santi, o Jefinho, o Natan, mas esses 3 voltando de problemas. Então ele leva a campo uma equipe que vai priorizar sim uma estabilidade defensiva. E essa missão foi muito bem cumprida. Não tem como negar. O Botafogo não cedeu praticamente espaços à equipe do Flamengo. Ao longo de todo o confronto foram 2 situações de perigo que o Flamengo criou. Uma, inclusive, por um erro nosso, é bom que se diga. Foi o lateral cobrado para o Jair, ele tenta afastar, né, jogar para frente, essa bola bate no atleta do Flamengo, e aí ele tenta corrigir, mas ela sobra no meio da área para um jogador do adversário, que chega finalizando e o John faz uma grande defesa. Isso na primeira etapa. No segundo tempo, teve ali um chute do Alexandro de direita, que ele bate de chapa, a bola passa perto, inclusive, da trave. Lembrando a finalização do Cuiabano no primeiro tempo de Trivela, onde ele faz aquela finalização, parece que a bola vai entrar, mas infelizmente vai para fora. Ele, inclusive, fez a finalização já correndo para sair para comemorar, né? Não foi gol, mas foi uma grande situação do Botafogo. Já no segundo tempo, aquele chute do Marlon Freitas, o Rossi fez uma grande intervenção e tudo mais. No geral, em termos ofensivos, tanto de Botafogo quanto do Flamengo, foi isso, né? Não foi um jogo de muita inspiração. Mas defensivamente a gente tem que elogiar o que foi proposto e o que foi executado. O Alan entrou muito bem, muito bem. Mais um jogo em que o Alan vai bem e que começa a dar esperança para a gente poder contar com aquele Alan que há muito, muito tempo a gente estava aguardando. Ele faz um papel ali de proteger o lado direito, auxiliando o Vitinho de forma perfeita, praticamente perfeita. Então, realmente um grande destaque. E esse plano de jogo, priorizando esse lado defensivo, tinha essa razão de ser. A questão de você ter uma fragilidade no seu setor de ataque. Eu teria colocado o Alan na partida somente aos 22 do segundo tempo? Não. Eu teria feito essa mexida no intervalo. Ele volta com tudo com o Juan Cruz. E o Juan Cruz, quando ele precisou mostrar um pouquinho mais de refino técnico, não conseguiu. Infelizmente, é isso. Teve ali aquele passe que ele poderia ter encaixado no contra-ataque. Não era um passe tão simples,
mas teria sido uma baita jogada, o Igor Jesus sairia na cara do gol. Também teve um lance de finalização que acho que o Vitinho cabeceia para trás e o Juan tenta pegar aqui no alto, mas ela sobe muito. No segundo tempo teve uma bola que a gente lançou para o Juan, depois até foi dado impedimento, mas independente de qualquer coisa, ele tinha que ter conseguido vencer do Léo Pereira, porque era ele contra o Léo Pereira correndo na direção do gol do Flamengo, e ele acaba não conseguindo dominar da melhor forma possível, depois é assinalado o impedimento, mas conforme eu disse, independente, você tem que chegar e conseguir fazer a jogada. Mas quando precisou mostrar um pouquinho desse refino, não conseguiu, porque realmente não está nesse nível, né? Pelo menos por enquanto, tomara que melhore. Agora, quando você olhava para o banco, você tinha 3 jogadores voltando de problemas físicos e que ainda estão tentando encontrar o melhor nível. O Santi, o Jefinho, o Natan. Quando ele faz a substituição de colocar aos 22 do segundo tempo o Natan no lugar do Juan Cruz, é 6 por meia dúzia, vai. É um ataque pelo outro, um atacante pelo outro, e você não muda a estrutura geral da equipe, certo? Ele trocou um atacante pelo outro, acreditando que as características do Natan poderiam nos dar algo a mais. O que não aconteceu porque o Natan entrou mal. Mas quando você fala que, olha, tinha espaço, concordo, tinha espaço. O Flamengo estava dando espaço, porque o Flamengo cansou, inclusive. O Flamengo nitidamente cansou. Ele fez um começo de jogo muito intenso, mas ao longo da partida ele foi arriando os 4 pneus. Então tinha espaço. Só que é aquilo. Quando você faz uma substituição, você nunca pode desconsiderar que mexidas na equipe geram impactos na fase ofensiva e na fase defensiva. Eu não posso fazer uma alteração só pensando no ganho ofensivo, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar se aquela minha mudança vai modificar a estrutura que a equipe está apresentando e que está bem postada em campo. Porque a verdade é que o Botafogo esteve durante todo o confronto bem postado em campo, não cedendo os tantos espaços que a gente já viu em outras ocasiões. Se você coloca o Natan no lugar do Juan Cruz, não impacta em nada. Agora, se você tira o Alan para colocar o Santi ou o Jefinho, você acha que não vai ter impacto nenhum do ponto de vista defensivo, desse equilíbrio que a equipe estava apresentando? Ah, Vitor, mas a gente poderia buscar a vitória. O medo de perder te tira a vontade de vencer. Tem essa frase bonitinha, frase de efeito. Nós não tínhamos no banco de reservas as melhores opções para esse momento. Não tínhamos. Se você tirasse o Alan e botasse o Jefinho ou botasse o Santi, a gente ia criar uma fragilidade defensiva. Isso é inegável no meu ponto de vista. Justamente porque, em termos físicos, esses atletas não estão no seu melhor nível. E também em nível técnico. Porque a gente não viu ainda eles tendo sequência. O próprio Natan está voltando agora. Então o Renato Paiva, para esse confronto, ele não tinha as melhores opções. Ele não tinha um Savarino, um Arthur. Esses dois por si só já fariam uma baita diferença, tá? Em termos de qualidade de jogo, em qualidade de ataque. Já teria uma baita diferença. Então eu consigo entender as escolhas do Paiva. Acho que ele demorou sim a fazer algumas substituições, mas não adianta achar que só por ele poder substituir, ele tem que substituir. Esse é o ponto. Se o Renato Paiva faz uma mexida de vamos para ataque, vamos botar o Botafogo lá em cima, e a gente acaba tomando um gol, a galera ia estar criticando o quê? Esse treinador é maluco, o Botafogo estava bem em campo, estava se defendendo bem, ele abriu o time todo. Porque o torcedor que está disposto a enxergar só erro no Paiva, ele vai continuar fazendo isso. Só vai mudar qual é o lado da crítica. Se não coloca o jogador, errou porque não colocou o jogador, faltou ambição, foi covarde. Se bota o jogador e perde, o cara é maluco porque abriu o time e o time estava bem em campo. Do meu ponto de vista, o Renato Paiva ele montou um plano de jogo muito correto. O Botafogo, sim, poderia ter vencido. Tivemos oportunidades para fazer pelo menos um gol. Tivemos pelo menos 2 grandes chegadas onde o gol poderia ter saído, especialmente naquele chute do Marlon. Mas não aconteceu. Ah, mas a gente está ficando muito distante do Palmeiras. O Palmeiras está apresentando um nível de consistência que nenhuma outra equipe está conseguindo manter. Ou seja, o Palmeiras, nesse início de brasileiro, ele é o ponto fora da curva. Pode pegar a tabela. O Palmeiras tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Que outro time conseguiu fazer isso? Nem o Flamengo. O Cruzeiro está com 17, o Flamengo está com 18, o Red Bull Bragantino está com 17.
O Palmeiras já está com 22. Então, o que o Palmeiras está fazendo é o que o Botafogo fez, por exemplo, lá em 2023. O Palmeiras está dando uma arrancada sensacional. E o Botafogo, que começou a sua preparação muito depois de todo mundo, está evoluindo. É inegável que está evoluindo. Nos últimos 7 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o nível de jogo da equipe, não só pegando o resultado, o nível de jogo da equipe está melhorando. Mas quando você perde jogadores importantes a nível ofensivo, quando aquilo que você tem à disposição não te entrega exatamente o que você precisa, tem um reflexo. Mas está tendo esse reflexo com resultados positivos. Ainda assim com resultados positivos. E a gente precisa enaltecer essa parte. A gente precisa enaltecer que o time do Botafogo vem competindo. Pega os últimos 3 jogos. O Botafogo competiu contra o Inter, competiu contra o Estudiantes, competiu contra o Flamengo. Foram 3 exibições de gala? Não foram. Mas foram exibições onde você consegue extrair elementos positivos contra adversários que têm capacidade de nos agredir. Contra adversários que podem gerar muitos problemas. E o Botafogo foi mostrando em cada jogo elementos que criam uma nova perspectiva para que o Botafogo possa realmente conseguir seguir num caminho de vitória. A gente tem tudo para vencer o Capital, tudo para vencer a Laú. E aí você vai emplacando resultado bom atrás de resultado bom, resultado bom atrás de resultado bom. E a gente vai crescendo. Se não der para ser campeão brasileiro, a gente ainda tem a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Nós temos sim que fazer um grande campeonato brasileiro. Temos sim, temos que buscar ficar ali em zona de classificação de Libertadores, 4º lugar, 5º lugar, pelo menos. Sim, temos. Mas cada jogo tem a sua história. E nesse clássico contra o Flamengo, não teve covardia do Paiva. O que teve foi você olhar para o banco de reservas, olhar para dentro de campo e você falar: o que eu tenho dentro de campo está me dando algo melhor do que se eu mexer na estrutura com alguém que está no banco. E aí? No meu ponto de vista, teve muito disso. Muito disso. O Paiva, inclusive, falou, a equipe estava bem. O jogo do Botafogo estava acontecendo. A gente estava ali executando aquilo que foi colocado no plano de jogo. Então, se a gente estava executando bem, você sustenta o 11. Especialmente se você, no banco de reservas, não sente confiança que aquele atleta pode te entregar o que a equipe está executando. Esse foi o caso.